Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de Síndico 5 estrelas e agora eu vou parar uma pausa para dizer, nós estamos em podcast, dá uma procurada lá nas plataformas, você vai se divertir com os nossos áudios no seu caminho para o trabalho, na academia, seja lá onde você quiser, durante as assembleias. Hoje a gente vai falar sobre a inadimplência nos condomínios, como tratá-las, né? E principalmente sobre um assunto que está voltando à tona com a inflação alta, com o juro limitado que a gente pode cobrar na inadimplência, que é o desconto pontualidade. A gente vai falar sobre a legalidade dessas coisas, sobre como fazer a cobrança, todo esse processo. Você não pode fazer o que você quer, como muitos condôminos acham. Esse programa pode acabar em 2 minutos. É ilegal. Qual que é o artigo? Acabou. Ponto. Já que você começou, começa. Não, eu falei, é ilegal. A Vanessa vai falar o artigo. É vez do Carlos começar. Mas a Vanessa que sabe o artigo. Deixa a Priscila. Eu não consigo decorar números. Olha, veja só. Não é? A gente tem legal, que pensar acabou. o seguinte. Tudo que inicia com cobranças, inadimplências, descontos, não ter descontos, é pela previsão orçamentária. Sim. A previsão orçamentária é o nosso calcanhar de Aquiles? Não, é a forma onde, com esta previsão, o síndico consegue gerir o patrimônio dos moradores. Por meio da previsão orçamentária, a gente consegue saber o que nós teremos de despesas e quanto efetivamente nós teremos que ratear, né? Cota condominial é rateio de despesas, para fazer frente a essas despesas, a esses gastos, a esses pagamentos que a gente coloca até como cota ordinária para pagar, para fazer com que a máquina condomínio funcione. Existem previsões orçamentárias que trazem um percentual para fazer frente à inadimplência. E, obviamente, isso é muito importante, dependendo do condomínio, porque, às vezes, a inadimplência é muito alta e existem situações e peculiaridades que vocês vão externar com relação à inadimplência. Exemplo de apartamentos que não conseguem ser leiloados. Então, a inadimplência, ela vai, além de crescendo, ela também vai tendo uma certa dificuldade de trazer esse dinheiro, praticamente a gente pensa que está perdido, mas não está, para os cofres do condomínio. Então, normalmente, a previsão orçamentária ela traz, pelo menos as previsões orçamentárias mais bem feitinhas, trazem um percentual para fazer jus, fazer frente às questões de inadimplência. A questão do desconto pontualidade é um caso que efetivamente tem retomado e ganhado corpo nos condomínios, porque como as pessoas acabam tendo uma falsa sensação de que eu pagando antes eu vou ter um desconto, eu vou estar sendo favorecido por conta de mensalidades de faculdades, da escola do filho, da academia, imaginam que essas regras por si só têm um valor dentro de um condomínio. Porque vejam, um exemplo clássico, se eu tenho de despesa 100 mil reais, eu tenho que necessariamente receber e arrecadar 100 mil reais. Não tem como eu simplesmente imputar um desconto pontualidade em determinados condomínios, falando assim, olha, eu tenho um gasto de 100, eu gasto 100. Tenho que receber, tenho que arrecadar os mesmos 100 mil. Como eu vou dar um desconto pontualidade para o morador de 10%, por exemplo, que é o que está acontecendo, sem efetivamente embutir estes 10% na previsão orçamentária? Tenho uma ideia. Se todos os moradores ali pagarem em dia, entre aspas. Você se lascou, né? E aí eu tiver que dar esses 10% para todos, eu já não vou mais receber 100. Eu vou receber 90. E como eu vou fazer frente às despesas do condomínio com 90 se eu gasto 100? Tenho uma ideia. A árvore de dinheiro que tem ali no fundo do condomínio, por que você não colhe um pouquinho de dinheiro ali? Gente, é impossível. É inviável, além de ser ilegal. Não, e olha, veja, aí entra a questão dos inadimplentes.
Porque o adimplente está pagando ali os seus 10% de desconto, porque está cumprindo ali o desconto, entre aspas, pontualidade, com uma previsão orçamentária que não tem os 10% a mais, porque, como eu falei, se eu gasto 100, eu tenho que arrecadar 100, e para eu dar um desconto de 10, eu tenho que ter esses 10 na previsão, ou seja, tenho gasto de 10, tenho que receber 110 para efetivamente conseguir dar os 10% de desconto para aquele morador. A conta é matemática, é simples. Eu não vejo grandes discussões com relação a isso, mas existem moradores que não aceitam a retirada, por exemplo, do desconto pontualidade quando existe, sem que efetivamente tenha embutido esses 10%. Você sabe, verdade... Ivan, só desse assunto, depois eu passo para vocês. Eu já falei isso em alguns outros programas, mas condôminos, que é o universo que a gente trata, eles têm muita dificuldade em entender essa relação de causa e efeito, né? E a origem da cota condominial também é um problema para eles, né? O condomínio não afere lucro, né? O condomínio simplesmente, nós síndicos competentes e interessados, nós fazemos a nossa previsão orçamentária, nós planejamos e prevemos o que a gente vai executar em 12 meses e nós pedimos aquele dinheiro mensalmente para as pessoas. A gente podia pedir em um mês, para o ano, né? A gente precisa de tanto para o ano. A gente divide em 12 e vai recebendo. Então, o condomínio não tem receita extra, né? O condomínio não tem colchão não tem árvore de dinheiro. De receita. Ele pode ter o seu colchão de fundo de reserva ou qualquer outro fundo que vocês arrecadam, mas, em geral, a conta ordinária é uma conta justa de acordo com as despesas do condomínio. Isso Fala. Detalhe. É previsão. Isso, não é precisão orçamentária. Muitas das vezes acontecem situações totalmente extemporâneas no decorrer do ano que você achou que ia gastar tanto, por exemplo, em manutenção de elevador, de repente seu elevador quebra, você tem que trocar todas as peças. Só vou finalizar. Então, nós passamos por isso em 2020 com a pandemia, que nós tivemos uma série de eventos que a gente não estava esperando e a gente teve que se virar nos 30, né? Mas eu queria voltar nessa questão de que nós deveríamos ensinar as pessoas a ter um pouco mais de civilidade. E essa questão da relação de causa e efeito é uma questão de civilidade. Isso no condomínio, você tem que entender o que você paga, você tem que saber o porquê você paga, você tem que entender que o síndico não está tomando o seu dinheiro, né? É a mesma coisa com o governo, ou seja lá o que for, com programas sociais. É lógico que tem necessidades, tem um monte de coisa, eu não vou discutir isso. Mas quem paga isso não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito. Somos nós. Sim. No condomínio, quem paga é o condômino. Então, e quem presta contas é o síndico. Isso. Mas Agora vai lá, Priscila. deixa eu falar uma coisa. Eu posso estar errada, eu nunca tive esse sentimento, mas eu entendo que as pessoas que querem esse desconto pontualidade, elas não querem só o desconto em si, a diminuição do valor da cota, mas elas querem uma maior pena para aqueles que não pagam a cota em dia. Aí entra... É isso que é. O sentimento não é um desconto para mim, mas uma maior penalidade para os outros. A cara do Carlos, de quem não concorda. Mas é isso mesmo. Mas uma maior penalidade para quem não paga. Só que esta penalidade, sim, é proibida por lei. Então, mas eu acho que, primeiro ponto, você colocou logo no início, é ilegal. Segundo ponto, é questão matemática. Ao contrário do direito, que é interpretativo, matemática é uma ciência exata. Então, usando o exemplo que a Vanessa colocou, você precisa de 100 mil reais para atender às necessidades do condomínio mensalmente, perfeito? Para você constar esse desconto pontualidade na conta, você tem que considerar que, de repente, 100% dos condôminos vão pagar pontualmente, então você não vai receber... Claro, você tem que ir sempre no pior cenário. Exato. E aí você vai receber 90. Ou no melhor como é que fecha cenário, essa conta? Matematicamente falando, é simples. E aí você faz a previsão orçamentária já prevendo esse pior cenário, e aí, em vez de você colocar uma cota condominial de, sei lá, R$1.000 para cada um, você vai ter que colocar de 1.100, por exemplo. Aí eu vou colocar sabe? uma outra coisa.
Se você fosse advogado do inadimplente, que vai ter que pagar, ao invés de 2, vai ter que pagar 12% a mais, eu não pagaria e especificaria para o juiz. Falou, olha... Sim, ingressa com uma ação. Ilegal, eu pago os 2% em cima do valor com desconto. Eu acho importante a gente falar que existe uma lei para isso, né? Isso é regulamentado pelo Código Civil. Vocês que são advogadas, que sabem das coisas, não sei o quê, vocês podem dizer o que a lei diz sobre a inadimplência e como isso deve ser tratado. É pra falar em advoguês ou em Não, língua normal? em É pra falar em juridiquês ou em em língua português normal? mesmo, para todo mundo entender. Não, porque no direito a gente chama essa dupla cobrança de bis in idem, né? E ela tá determinado no 1336, parágrafo 1º, que a multa no condomínio é de no máximo 2%. Ponto. Então, foi aquilo que eu falei ali 2 minutos antes. Se eu tenho um desconto de 10% e uma multa de 2%, eu não tô pagando 2% de multa, eu tô pagando 12%. Isso tá errado. Isso é contra a lei. Então, isso não pode ser uma prática dentro do condomínio. As pessoas precisam entender, independente da conta, não pode, acabou. Isso vai trazer mais problema do que solução para dentro do condomínio. Você não pode inventar. Se você é um contrato particular, beleza, você pode colocar o que você quiser. Sim. Se as partes assinarem, ok. Mas existe uma legislação, uma lei chamada Código Civil de 2002, que determina qual é o teto desta multa. Eu acho importante, assim, acho que esse ponto esclarecido, a gente passar para uma segunda etapa. Ok, existe a lei, existe a penalidade prevista no Código Civil, não foi pago. O que a gente pode fazer legalmente, quais são os processos, como isso tem que desenrolar, o que a gente tem que esperar e também vocês duas como advogadas, eu e o Carlos tratamos disso mais como síndicos, né? Vocês tratam isso mais na linha de frente. Os percalços e as dificuldades nessa cobrança durante todo o processo até chegar realmente na cobrança e no recebimento dessa dívida. Eu quero fazer um ponto aí em cima do que você está colocando, depois a gente passa a palavra para as duas advogadas. Isso é uma coisa que a gente... Isso é muito importante isso. Isso é uma coisa que eu acho que é recorrente, principalmente porque os condôminos entendem que, pelo fato de ser onde eles moram, a residência deles, propriedade deles, as regras devem ser mais ou menos de acordo com o interesse individual de cada um. Posso fazer? Volte uma casa, volte um programa. A regra só vale para os outros, né? E veja, aqui um ponto que é essencial e que eu tenho certeza que todo mundo aqui já vivenciou e continua vivenciando isso. Pessoal, se você faz uma previsão de arrecadação usando o histórico de inadimplência, então se o condomínio tem um histórico de 2, 3% de inadimplência mensal, significa o seguinte, esses 2, 3% eles vão entrar na conta da previsão, Sim. porque você tem que prever que aqueles 2, 3% não vão ser arrecadados mensalmente, então ele é redistribuído para os demais, para todo mundo, perfeito? Então esse é o primeiro ponto. Isso numa gestão responsável, né, Carlos? Uma gestão responsável. Segundo ponto extremamente importante, tá? Não é porque condomínio, que a regra de cobrança tem que ser de acordo com a opinião individual de cada um, o achismo. É que nem... Isso, assim, é impressionante. O condômino esquece de pagar 1 mês, 2 meses, quaisquer, tá? Recebe o aviso de cobrança da administradora, né? Olha, o boleto está em aberto, se você já pagou, mande o comprovante tal, não liga, ou então não viu o e-mail tal. Dali 3 meses o negócio está num escritório de cobrança, normalmente um escritório de advocacia, e aí o que o escritório vai fazer? Cobrar honorários. É a forma de ser remunerado. Sim. O escritório é os honorários dele. E aí, a pergunta que se faz é, não, mas imagina, isso é um absurdo. Eu sempre paguei em dia. Eu sempre paguei em dia. Eu preciso fazer uma colocação que talvez as pessoas me odeiem. Mas eu vou colocar, tá? A obrigação de pagar condomínio é do condômino. Perfeito. Se recebeu o boleto, não recebeu o boleto, se caiu as torres gêmeas dos Estados Unidos, se teve guerra no Iraque, se teve guerra onde quer que seja, a obrigação do condômino é pagar o condomínio em dia, pois é uma divisão
de despesas. O síndico não tem bola de cristal para saber se o cara tá te falando que não pagou, se o inadimplente está falando a verdade ou não. Nem compete a ele. Exato. Eu tenho uma postura um pouco dura em relação à cobrança dos inadimplentes, porque eu penso pela massa, pela maioria, que pagou e está arcando com isso. Seja lá qual dificuldade teve, pagou Sim. em dia. Exatamente. Tem que prestigiar os adimplentes. E muitas vezes eles falam, você não tem coração. Não é que não tem Eu coração. tenho coração sim e pago as minhas contas em em dia. dia. Se eu não pagar, eu vou também... Exatamente. correr na Atrasa o mesma cartão coisa. de crédito pra você ver. E uma outra... Não só o cartão de crédito, a conta de luz, a conta de água. Mas o cartão vai de vir crédito, multa, o cartão de crédito não é os 2%, né? E uma outra direta que eu quero colocar Os aqui 15. também. Vamos supor, a gente, como síndico responsável, como disse o Rogério e o Carlos, a Vanessa também faz isso, obviamente, provisiona inadimplência. Eu provisiono. Aí vem o cara e fala assim, mas e se todo mundo pagar em dia? O dinheiro vai ficar sobrando. Sobra na conta do condomínio. Exato. Quem vai usufruir desse dinheiro são os condôminos. Existe uma visão, né, de que o nosso interesse é tirar o dinheiro dos condôminos, e seja lá por qual ideia maluca que essas pessoas têm, que vem pro nosso bolso, né? Se fosse lícito, eu gostaria muito que viesse. Não que eu fosse roubar, né? Mas não é o que acontece. O principal é que as pessoas, muitas das vezes, elas têm opinião, achismos, como a Vanessa comentou, sem ter conhecimento financeiro. Do que significa você elaborar um orçamento para um condomínio. As pessoas muitas das vezes, eu diria que a maioria das vezes, elas desconhecem totalmente. Elas não sabem nem o que é economia doméstica. E acham que, imagina, aqui é a nossa casa. Sim, é a nossa casa, mas é a casa de vocês, mas não é só a sua casa. Quantas vezes você já não escutou? Isso aí é coisa de advogado. O ponto é, pessoal, não dá, primeiro, desconto pontualidade já está liberado. Outra coisa importante... Liberado não, liberado tá proibido. não, Já tá, desculpa, liberado essa é a palavra mal. O desconto pontualidade que eu quis dizer liberado já está definido. O tema já foi discutido. Mas um ponto também que eu acho importante a gente tocar aqui, abordar aqui, é com relação à isenção de juros, de multa, não existe. de atraso. Síndico não tem legitimidade. Isso é proibido, é ilegal. Está onde? Tá no Código Civil. E veja, e tem um detalhe, isso eu falo o tempo todo. Todo e qualquer condômino que fala pra mim que quer abatimento, leva pra Assembleia, que quer um desconto na multa, porque quer quitar tudo de uma vez, ele acha muitas das vezes que ele tá nas Casas Bahia e que ele pode negociar que ele vai fazer um uma favor. Isso. O que eu falo pra todos esses condôminos, toda vez que acontece isso, falo assim, olha, não sou eu que tô dizendo, faz o seguinte, dá um Google, desconto em condomínio, Dr. síndico Google autoriza, né? E você vai ver 200 matérias dizendo que é proibido. Sabe o que eu faço, O síndico Carlão? não pode dar desconto em nada. eu falo- O síndico que der desconto paga a diferença do do próprio bolso. Sabe o que eu Exato. falo? Eu falo assim, não tem problema nenhum. Quem pode fazer isso é a Assembleia. Eu falo assim, você quer que eu coloque esse assunto Em como pauta? pauta da Assembleia? Pra gente discutir o desconto do seu... Eu coloco. Perfeito. Mas ninguém quer. Eu nunca tive esse caso, ninguém Perfeito. nunca Eu quis. já tive uma vez. Dispor? Eu já tive uma vez. Ele era da cobertura, né? Uma cobertura de um duplex num prédio, um por andar, né? E ele atrasou porque ele tinha DDA, o DDA não processou e que Como não se era a culpa culpa fosse dele. sua. Perfeito. Culpa do banco. Eu falei assim, Vai cobrar do banco. ok, a gente leva pra Assembleia. Não, mas isso não precisa. Eu falei assim, precisa. Pra eu dar qualquer desconto, a gente tem leva Mas eu pra posso falar uma Verdade. coisa, se ele comprovar o erro do banco, o banco ainda devolve pra ele. Não, mas eu ele já tenta- respondo, mas pra não ele é tem mais fácil. legitimidade. Mas pra Quer ele- pra Assembleia, a gente expõe na Assembleia. eu também. É isso, Mas eu levei pra Assembleia. Eu acho importante voltar, então, num ponto que o Carlos falou, e depois eu queria que uma de vocês, acho que a Vanessa e a Priscila já falou mais, sobre o caminho... Não, é verdade, a Vanessa falou menos sei, nesse programa. Para falar sobre o caminho correto da cobrança, tá? Mas eu vou colocar num ponto que o Carlos falou. Essa história do junta lá 24 meses de atraso, aí o fulano vem com a história do... mas você não me dá um desconto para pagar à vista?
cara, você deveria ter pago há 24 meses atrás. Sim. Você não tá pagando à vista. Você tá pagando com atraso de 25 meses. Eu queria por isso. Eu queria te cobrar os juros que se tivesse no banco, que isso não ia ter... O juro de As conta pessoas estão estourar. muito sem noção, né? Totalmente sem noção. Normalmente nos meus condomínios, eu já levo logo que eu assumo para a Assembleia aprovar uma régua de cobrança. Né? Eu sou muito favorável às réguas de cobrança porque gera bastante transparência e publicidade de todos os atos praticados pela gestão. Por quê? Porque o inadimplente, normalmente, ele acaba sendo até um pouco leviano, né? Ele fala assim, olha, eu quero que você dê um parcelamento maior para mim. Eu falo, qual parcelamento o senhor deseja? Sempre de boa vontade. Olha, eu quero lá 24 meses. Ele deve 3 e quer pagar em 12. 24 meses. Nossa, mas o senhor quer pagar os seus 1.000 e poucos reais aí em 24? É a única forma que eu tenho para pagar. Olha, senhor, eu não posso fazer dessa forma. Aí vem o outro e diz o seguinte, olha, eu quero em 12. Aí o outro diz em 36. Resumindo, resumo da ópera. Aprovando uma régua de cobrança, já deixando tudo muito claro, as regras muito claras, e a própria Assembleia já aprovando até o número de parcelamento. Vocês não se desgastam, né? A gente não tem desgaste nenhum, a régua é para todos, e aí a gente tem muito menos trabalho, inclusive. Que normalmente eu faço, e isso eu já combino também com o jurídico. Eu sempre prestigio os adimplentes. Então, o que eu entendo? Que a administradora tem até 30 dias para fazer a cobrança administrativa. Do 31º dia, já vai para o jurídico. Para quê? Para que haja ali a preparatória de uma ação judicial, se for o caso, e a cobrança extrajudicial, onde já também na própria Assembleia, junto com a régua de cobrança, já fica definido inclusive os honorários do advogado, de acordo com 395 do Código Civil, a tabela prática da OAB, a gente já coloca lá 10% nas cobranças extrajudiciais, 20% nas cobranças judiciais. Passados ali 40 dias, 45 dias na cobrança extrajudicial, já deixando claro, pagamento de 30% do valor do débito e parcelamento vai até em 4, 6 vezes, que é o próprio 916 do Código Civil. Passado aquela fase preparatória, extrajudicial, com o escritório de advocacia especializado, que não é o escritório da administradora, a gente já passa para a terceira fase, que é a cobrança judicial, onde já vai ter uma ação preparatória, inclusive uma informação, assim, olha, tentamos de forma amigável e nada foi resolvido. E qual que é o acordo em judicial? Judicializando a cobrança? 916 do Código Civil. 30% do valor do débito e parcela em 6. E desculpa, é o que é. É isso. E aí depois disso, aí entra as questões de não pago, entra as questões de bloqueio bancário, bloqueio de bens, informações de declaração de imposto de citação. Aí começa um processo que não é rápido. Não depende do síndico. Mas quando vai pagar? Não sei, gente. Era para ter pago no dia do vencimento do boleto. Quando vai pagar? Por que também a régua de cobrança? Para não falar que a cobrança ficou sentada no colo do síndico e ele não fez absolutamente nada. Isso é uma obrigação do síndico cobrar os inadimplentes. Exatamente. Eu sempre falo isso para os condomínios. Por que mais essa questão deixada na Assembleia? Porque o morador, né? Normalmente ele tem amnésia do que acontece. Tá na ata, tá no mundo. E, inclusive, essa régua de cobrança, os advogados que normalmente prestam serviços aos condomínios que eu faço gestão, eles já juntam até nas cobranças a régua de cobrança aprovada em Assembleia. Põe a ata, é mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. Por quê? Porque tem juízes que ainda falam, tem a previsão orçamentária aprovada? Pedem a previsão orçamentária aprovada, a gente já junta a previsão orçamentária aprovada, junto com a régua de cobrança aprovada, para ganhar, inclusive, tempo. Celeridade. Ganhar celeridade. E quando você contrata, também tem isso, tem que contratar um escritório de advocacia especializado e competente na área condominial e que seja realmente parceiro do condomínio no seguinte sentido: respeitada a régua de cobrança, vai lá e entra. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem escritórios que ficam segurando também as cobranças para aumentar o volume de valor, para ele também ficar trabalhando e ganhando. Já faz parte dos ossos do ofício, né, que a gente fala. Então, respeitada a régua de cobrança, fica bom para todo mundo. Gera transparência, gera publicidade dos atos que estão sendo praticados e moraliza todo o processo, tanto para a administradora como também para o jurídico. Eu só queria, antes do final, antes de acabar, que eu já sabia que ele ia acabar,
dizer que este dinheiro não está perdido, que se o síndico for competente e diligente, este valor vai voltar para o condomínio, certo? Sem prejudicar os outros moradores. Então, que isso deve ser feito dentro da lei, né? Superado o assunto do desconto pontualidade, existe uma lei, existe um Código de Processo Civil, existe um Código Civil que vai delimitar como o processo vai caminhar, como a forma vai... como o processo vai seguir. E independente do tempo que demore, esse dinheiro é do condomínio. O único que vai ser o mais prejudicado é o devedor, que pode e vai perder o seu apartamento se não pagar. É, uma dívida própria terreno, que é a coisa, né? Não é o devedor, não é o Carlos. O devedor é a unidade privativa. A unidade paga, é a garantia daquela dívida. O ônus e o bônus. Uma coisa que a gente está fechando agora, mas eu queria colocar um ponto aqui, que a gente falou sobre, a Vanessa falou muito sobre advogados especializados e pessoas capacitadas, né? A gente fala muito aqui sobre o síndico especializado, o síndico capacitado, o síndico estudado, né? Eu quero falar sobre advogados também, né? Advogado, de uma forma geral, e as pessoas também têm a noção de que o advogado sabe de tudo, né? Um advogado tributarista, um advogado criminalista, um advogado, seja lá qual for a especialidade, que ele sabe de tudo. E não sabe. A lei condominial é uma lei muito específica. E o advogado precisa estudar e precisa se especializar nisso. Não que ele não possa ser bom em várias áreas, pode. Mas se certifique que o seu advogado também tem conhecimento da área condominial. Porque os prazos são diferentes, os processos são diferentes, as regras são diferentes. Então, não é que porque você tem um advogado que faz alguma coisa para você de maneira geral, que ele vai entender de condomínio, tá? Isso é uma questão que eu costumo falar bastante para os meus condôminos e também quando eu tenho oportunidade de falar a respeito. Então, tomem cuidado com isso, porque você pode se prejudicar mais do que se ajudar. Especialidade e especificidade, né? Isso. E aí gera eficiência, ó, quantas vezes. Isso. Não é isso, porque não é por mal, mas às vezes a pessoa não sabe mesmo. Exatamente. Né? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Foi um programa bastante descontraído, bastante divertido e com bastante conteúdo. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.